banheiro concluiu mais uma task depois da pipeline quebrar 2 vezes e a requisição parte no meio o sistema. Mais uma vez, o token JWT no trabalho pro Jabra Banheiro. Bom, cardzinho feito. A que custo, certo? A custo de mais algumas entradolas aqui, alright? Vamos lá então, né? O que a gente tinha que fazer neste token aqui? Cara, primeiramente eu quero agradecer engrandecidamente meu parceiro aí, Luizão, que deu a ideia pro safado.png de falar assim, cara, abstrai aí as rotas para eles não poderem fazer requisição. Mano, os caras só dá ideia boa, né? Ideia pra entubar, mano, os caras só vêm de monte, parceiro. Agora, tipo assim, não, mano, tá legal aí? Não, brincadeira, os caras elogiam, a diretoria ali faz o elogio aqui, sempre eu comento. Ultimamente a diretoria tem elogiado bastante aí o trabalho da equipe de desenvolvimento. Eu e as vozes. Mas, pô, mano, parece que, pô, sempre tem coisas para fazer, né? Então vamos lá. Cara, teve bastante serviço, principalmente ontem. Tive que pedir ajuda divina na equipe de desenvolvimento, por quê? Cara, implementei o filtro, tá? Vou mostrar. Só que o que acontece? Quebrou um endpoint de logout. Era o único endpoint que depende. Se eu abrir aqui, é o único endpoint que a gente precisa passar o nosso guerreiro alado do Brasil. Não, não é esse aqui não, guerreiro alado. É o nosso único endpoint que precisa passar o token. Aí, mano, é porque eu acho que como eu consertei, mas acho que dá pra testar sem aqui, sem com ele quebrado. Vou testar com ele quebrado, mano. Vamos subir os bagulho aqui. Eu já vou passar, daqui a pouco eu passo explicando tudinho, tudinho. Eu quero mostrar. Não, esse aqui tem que tirar uma paradola aqui. Vou comentar essa linha aqui, ó. Cara, esta linha maravilhosa aqui, ó. Ponto logout abstract configurer disable. Alright? Eu não vou subir, não. Eu vou explicar primeiro, que é mais fácil de falar. Eu vou passar explicando tudo que foi feito aqui. E vou tirar, mas que eu não vou subir não. Então, beleza, rapaziada. O que a gente tinha que fazer de primordial neste card? A gente tinha que implementar o filtro de autenticação do token JWT no gateway. Por quê? O que acontece? O auth service gera as chaves, assina o token e manda aí o token para os serviços fazerem requisições. Show de bola. Até aí a gente já sabe disso, essa explicação já foi dada antigamente. Porém, a gente, a partir de hoje, não faz mais requisição para o serviço. A gente faz requisição para o gateway e o gateway vai e redireciona magicamente. Mentira, ele já sabe por onde que ele tem que redirecionar dependendo do que vem na URL da requisição para o serviço de fato. Aí beleza, pô, vai chegar lá para mim, penso que eu sou o gateway. Chegou para mim aqui uma requisição que precisa de um token. Pô, mas como é que eu vou saber que token é esse, de onde está vindo, para de mandar mensagem no horário de serviço ou no horário comercial? Como é que eu vou saber, né? Como é que vai chegar para mim? Pois bem. Cara, nada do que tá aqui, quase nada do que tá aqui foi feito lá no negócio. Porque o que acontece? Aqui ele fala ó, JJWT, JWT Auth Filter, Abstract Gateway Filter Factory. Porém, a gente não utilizou nada disso. Por quê? A gente não utiliza esse JJWT aí, porque, tipo assim, a gente não faz um token, a gente não tem um secret que assina esse token, tá ligado? A gente tem o quê? Um par de chaves RSA256. Lembra disso? Pois é. Isso aí arrebentou comigo. Por quê? Seguindo a lógica, o Auth Service ele teria uma secret, vamos colocar uma palavra secreta do token dele, que ele geraria, aí pô, eu replicaria essa chave secreta lá no gateway, pro gateway validar esse token, né? Porém não tem. O que a gente fez? A gente criou um endpoint pro nosso menino gateway consultar essa chave. Alright? Eu vou mostrar, calma, vou mostrar. Aqui, ó, em controller, a gente criou o JWKS controller, que seria mais ou menos JSON Web Key Source Controller. Aí a gente expõe essa rota aqui, ó, dentro do Security Configuration. Well, no, o que vem de qualquer coisa que vem de well, no, beleza? E o que ele faz? Ele chama o JWK Source, nossa fonte de chaves,
e implementa nesse endpoint. O que esse endpoint faz? Ele faz um get, ele faz um peguei, pega, né? Ó, pega, get é do inglês, pega, pega. É tipo assim, aí ele vai fazer aqui, ó. Ele vai pegar esse get JKS, né? Senão ele lança aqui um key source exception. Aí ele vai chamar aquele JWK7 lá daquele bin aqui, ó, que a gente chama aqui, ó, JWK7, retornando um novo imutável JWK7 com o algoritmo aqui para gerar as chaves, beleza? Aí ele vai chamar esse JWK7, chamando um new JWK7. Aí ele vai dentro de JW, ele faz um JWK source get, ou seja, ele pega JWK source, beleza? Aí ele chama um novo JWK selector para selecionar ali e faz um new JWK matcher. .builder. Por quê? O matcher é para tipo assim, ele vai consultar a chave pública que está cadastrada aqui com aquele KID, que é o Key Identificator ou Key Identification, não sei, pode ser um dos dois. E ele retorna o JWK7 que ele acha, tipo assim, ele vai retornar em formato de JSON que ele achar lá, beleza? Esse endpoint aqui, ele é exclusivamente ele está dentro de off-service, mas é exclusivamente para o gateway saber aonde caçar a chave pública para validar a assinatura da chave privada. E eu vou mostrar como. Eu precisava mostrar isso antes para dar um contexto bem conciso, tá? Para não ficar ninguém avoado, beleza? Ah, Moisés, por que ninguém fica avoado? Porque, mano, tipo assim, eu fiquei ontem, pô, eu tinha implementado ali, achei que tinha conseguido, era 4 da tarde, certo? Certo, de boa. Então, senhoras e senhores, era 10 da noite e não funcionava. Por que não funcionava, Moisés? Porque, tipo assim, todos os endpoints aqui, chegou uma hora que eles passavam. Passando tanto a rota aqui, que barra 8080 barra alf, que é a do gateway, ou 8081 barra qualquer coisa, barra algum desses seres aqui místicos, passavam. Porém, chegava neste infeliz, não passava. Por que que não passava, Moisés? Porque tem, cara, tipo assim, veio a entidade superior me ajudar. Aí a entidade superior falou, mano, é isso aqui. Não, não é isso aqui. Cara, eu tive que estudar a fundo. Deixa eu beber água, que eu tô ficando com a garganta seca. Mas, tipo assim, eu tive que, mano, estudar muito a fundo por que não funcionava. Nossa, caiu água em mim todo, velho. Puta merda. Cara, então, aí eu fui estudar. Eu busquei conhecimento, como dizia Etebilu. Busquei. E eu encontrei o conhecimento, cara. Era um. Mano, tipo assim, cara, eu achei que era um código. Eu achei que era o filtro do JWT no API Gateway. Eu achei que era a merda do JWT Reactive Decoder. Não era nada disso, mano. Era simplesmente isso aqui, ó. Ponto logout abstract configure disable. O que acontece, senhoras e senhores? Isso aqui, o logout é um endpoint do off service. É um endpoint do off service. Tudo bem. O que acontece que o Spring Security tem? Ele também tem um endpoint de logout. Ai, desculpa, eu tô balançando tudo. Cara, aí o que acontece? Quando eu chamava o meu logout, o Spring Security falava, irmão, calma aí, eu também tenho um endpoint de logout. Dá uma acalmada, fiote. O seu não vai passar, não. E sabe o que era? Tipo assim, o que era, mano, mais marcante pra mim era que ele falava que eu tava fazendo um get pra barra login, sendo que eu tava mandando um post pra barra logout com o abençoado JWT. Aí ele, mano, tipo, não entrou na minha cabeça por que disso. Cara, fui pesquisar, fui estudar, fui saber o porquê que dava isso. Ah, era por isso. Porque, tipo assim, aqui temos coisas que estão desabilitadas. Temos CSRF, Form Login, HTTP Basic e nosso Off Service está rodando em stateless. Ou seja, a gente não utiliza sessões. Beleza? Aí a gente tem que desabilitar esse logout também. Porque num sistema comum ali, num sistema stateful, ele usaria essas sessões e o logout utilizaria cookie dessas sessões. Mas a gente tem o nosso controller e o nosso logout. Aí o controller, entre muitas bilhões de aspas, do Spring Security, interceptava o meu controller. Tá ligado? Ele falava, irmão, o seu não vai passar aqui não, tá louco? Beleza? Aí, continuando. A gente passou aqui, né? A gente meio que autorizou todas essas requisições, porque nenhuma delas utiliza token, ou seja, nenhuma delas precisa se autenticar. Até porque não faz sentido nenhum você ir lá e se registrar no sistema e ter que ter um cookie. A não ser que você seja o homem token, aí sim você vai ter um token para se autenticar. Beleza? Beleza. Passamos aqui. Security Configuration foi explicado. De novo, o Security Filter Chain, a gente tem que desabilitar logout porque o Spring Security também tem o endpoint de logout dele. Ele é todo safadinho. Se ele tem o dele, você tem o teu, ele vai lá, não passa nem o dele nem o seu. E ele ainda fala que você está fazendo um get para outro endpoint. Beleza? Minha cadeira até caiu aqui. Beleza? Vamos passar aqui agora. Isso aqui eu já expliquei, beleza? Vamos passar aqui agora
pro API Gateway. Aqui tem conteúdo, beleza? Vamos aqui, ó. Ah, beleza. Aqui não tem nada, tá? Primeiramente, Security Config. A gente, o que a gente faz aqui? A gente chama o Enable Web Flux Security, ou seja, seria o fluxo web de segurança do Spring aqui, Spring Security, right? E a gente vai chamar esse bin aqui, né? A gente vai publicar esse bin para o Spring gerenciar, que vai ser um Security Web Filter Chain, beleza? Ele vai utilizar o server HTTP Security, diferentemente aqui do Auth Service, que se eu não me engano, utiliza lá, ó. Não, você não. Aqui, ó. Ele utiliza o HTTP Security. Lá é o servidor de HTTP Security, beleza? Aqui a gente também desabilita o CSRF, porque a gente não está trabalhando com sessões, tá bom? E a gente autoriza as exchanges. Exchange seria requisições, se eu não me engano, tá? Tudo que vier de alpha a gente permite, menos um. Porque lá, vocês viram, se você parar e pausar e ler, tem alguns endpoints que estão públicos lá, porque eles não dependem de autenticação. O resto, todos dependerão de autenticação. Olha lá, ó, N Exchange, eu vou grifar, N Exchange Authenticated, ou seja, qualquer requisição que não esteja dentro de /alf e que não esteja pública, vai precisar estar autenticada. E o que autentica? Um token JWT. E como que eu vou autenticar, como que eu vou validar esse token JWT no meu API Gateway? Utilizando o OAuth2 Resource Server, passando a expressão lambda, né? Com OAuth.jwt, JWT. Beleza? Ah, Moisés, mas como que ele vai validar? Pô, como que ele vai saber validar isso daqui? A gente tem que ensinar para ele, porque ele é burro. Tem que botar isso na cabeça. O JWT é burro. Ele é muito burro. Beleza? O Spring é burro. A gente tem que ensinar tudo. Vamos lá então. Lembra, eu falei no último vídeo. Sempre que chegar uma requisição aqui no gateway com barra localhost 8080 barra auth, ele vai utilizar o strip prefix, vai tirar o auth e vai jogar para http localhost 8081. Isso a gente já sabe. Aí, o Spring Security, quando chega um token para autenticado, para tipo assim, para ele se autenticar, ele precisa validar que esse token é real, tipo assim, ele precisa fazer um cara crachar. Aí ele vai aonde? Lembra que eu falei? O endpoint do JWK Source, ou seja, a gente está lá com aquele endpoint lindo, maravilhoso, aberto para o Spring Security chegar lá e falar assim, ô, chegou um token aqui para mim, eu preciso autenticar esse cara. Esse cara aqui existe aí na sua base de dados? Pô, o que ele vai fazer? Dentro de Spring Security, o Auth2 e o Resource Server vai pegar esse JWT que vai vir, vai aqui ó, no JWK7 URI. Aonde que está esse JWK7 URI? Lá no Auth Service. Ou seja, ele vai como... Vamos simular aqui. Ele vai vir aqui dentro desse endpoint aqui, ó, JWK. Ele vai fazer um get dentro desse endpoint e vai olhar o que vai vir de resultado para ele. Ah, veio o key da chave pública que tá aí. Pô, eu tô com esse token aqui que tá com essa chave privada aqui, mano. Ele assinou com essa chave privada aqui. Pô, bateu? Aí ele autentica. Entendeu? É assim que ele vai validar. Só que, quando a gente está trabalhando com deixa eu só relembrar, senhor e senhora. A gente precisa fazer um filtro. A gente precisa fazer um filtro das requisições que chegam. Porque, tipo assim, aqui não tá, a requisição não tá vindo para cá. A requisição tá indo para off-service, a gente só tá repassando. Só que aí, tipo assim, a requisição chega para lá, mas eu repasso para lá, depois volta para cá e depois eu repasso, sei lá, pra driver service, company service. Só que quando eu repassar para lá, tipo assim, eu não vou repassar com aquele um caminhão de coisas no header. Eu vou fazer uma nova requisição imutável. Tipo assim, eu não posso desfazer a requisição, mas eu posso meio que transformá-la. Utilizando o quê? O Global Filter e esse Ordered. Eu vou explicar em detalhes. Esse vídeo aqui vai ser grande, eu não tô nem aí não. Depois eu acelero, corto, não sei. Porém, vamos lá. A gente coloca aqui esse componente gerenciado maravilhoso pelo Spring, que vai chamar JWT Relay Filter. Ele implementa os métodos de Global Filter e Ordered. O que é o Global Filter? O Global Filter, senhoras e senhores, ele vai ser um filtro global para todas as requisições que passam pelo gateway. Beleza? E o Ordered vai ser a ordem em que esses filtros serão aplicados. Aqui tá 1. Porque, tipo assim, quanto menor, tipo assim, pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3. Quanto menor, ali vai, tipo assim, entrando na fila de prioridades. Quanto menor o número, primeiro ele vem. Primeiro o filtro é aplicado. O 1 ali, ele tá no intermédio bom. Ele não vem nem antes do filtro de segurança e nem depois da requisição já, tipo assim, ido pra beleléu, tá bom? Tá ali naquele entre linhas, tá bom? Aí, vem aqui
esse método aqui, o monovoid. O que é esse monovoid aqui? O monovoid, ele diz pra gente assim, as requisições que passarem por esse cara é para ser, como é que eu vou dizer? Que as requisições vão funcionar de forma assíncrona, beleza? Elas vão funcionar tipo assim, essa requisição tá vindo aqui, mas eu não sei de que serviço tá vindo, tá bom? Vamos descobrir de onde tá vindo? Vamos descobrir de onde tá vindo. O que ele vai usar para descobrir de onde está vindo, para onde direcionar, o que fazer? Ele vai utilizar o Server Web Exchange e o Gateway Filter Chain, tá? O Server Web Exchange, ele vai pegar as informações da request que está chegando para ele, por exemplo, do token. Tipo assim, o que chega na informação da request? Até então, aqui ó, se a gente for pegar aqui ó, if path starts with /alpha, return chain filter exchange. O que acontece? Tipo assim, como as requisições de /alpha não necessitam menos uma, sempre bom lembrar, de autenticação, ele libera as de /alpha, porque, pô, aqui ele tá falando, tipo assim, ele retorna o chain filter, pô, e segue sua vida. Tipo assim, segue o fluxo. Porque não precisa de autenticação. Tipo assim, agora pensa lá, driver service, eu preciso de um token para driver service. O que eu vou fazer? Vai chegar no token, o token vai passar nesse perdão, vai chegar no gateway, o gateway vai passar nesse filtro e desse filtro ele vai remontar esta requisição e vai devolver para o driver service com os headers que importam para ele. Porque tipo assim, o que o driver service precisa? Ele precisa do ID do usuário e da role dele para saber se ele pode ou não fazer aquela requisição dentro daquele serviço, daquele contexto. O que a gente faz? A gente pega aqui, ó, return exchange get principal. Aí ele vai fazer um cast de JWT Authentication Token.class. O que ele faz aqui? Ó? Ele vai flat map auth JWT get token. Aqui ele pega string, né? JWT get subject e string, pegando aqui, ó. Eu coloquei muito espaço, depois eu tiro. Get claims as string. Ou seja, a gente precisa disso aqui só. A gente pega o token inteiro e extrai o subject e esse claim que é a role, para digitar se ele tem permissão ou não. Beleza? Um é para identificar, o outro é para permitir. É isso para isso que a gente pega o token. E depois a gente chama aqui, ó, esse server HTTP request, ele vai chamar, né? Muted request passando a exchange.getRequest e a gente chama o builder, né? Mutate header, esses dois headers, e depois retorna o chain filter passando a exchange mutada request. O que seria? Tipo assim, toda requisição ela é imutável, beleza? Ela não pode ser mudada, ela não pode ser desfeita, mas ela pode ser, cara, tipo assim, como é que eu vou explicar? Ela pode ser tipo assim meio que reimplementada, entendeu? Aí tipo assim, no finalzinho aqui a gente chama esse switch if empty chain filter exchange, tipo assim, se tiver vazio, segue o fluxo. Não dá erro. Agora, tipo assim, não dá erro aqui. Não é aqui que é para dar erro, é para dar erro lá. Tá bom? O que acontece? Esse cara aqui, ele é responsável por extrair informações de dentro do token. Tipo assim, por quê? Ele pega o método de autenticação que está sendo utilizado para aquela requisição naquele serviço, aí ele faz um filtro. Filtrei. Pô, aí o que ele faz? Ele pega as informações principais que aquele serviço lá precisa, pô, extrair as informações que esse serviço precisa. Pô, agora eu vou repassar essas informações mais enxutas para ele. Porque ele, tipo assim, meio que tira a carga tanto do gateway, tanto do outro serviço, por exemplo, o driver, de fazer essa autenticação, de fazer essa validação do token. Porque aqui a gente pega o token que está vindo na requisição, extrai as informações e repassa. Entendeu? Por isso o Webflux. Ah, gostou, né? E é isso. Ah, Moisés, mas como que o. Ah, não, isso aqui eu já falei, tá? Isso aqui eu já falei tudinho. Cara, eu acho que eu até falei muito. Pode ser que eu tenha me perdido ali, meio cambaleado em alguma explicação. Cara, eu vou subir. Eu não vou subir mudança assim. Quando eu for mexer em outra coisa, depois eu mexo nisso aqui e arrumo esses espaços cagados. Tipo assim, cara, isso aqui tudo quebrou de uma forma absurda, tá? Quebrei muita cabeça para entender por que tava dando erro, o que eu tava precisando fazer. Tanto que esta menina aqui, é, cadê aqui, ó? Eu já até falei para vocês, né, do Spring Security da rota e tal. O Webflux tem que desabilitar o CSRF porque a gente não usa cookies de sessão, né? Nossa aplicação é stateless. Cada requisição é independente. Ela se autentica, ela se valida, ela não guarda cookie. Isso aí, mano, é maravilhoso para desempenho, é muito performático o Fret.io. Beleza? Agora, mano, a pipeline quebrou.
Eu, tipo, tive que fazer esse fix urgente. Tipo assim, era só pra subir aqui pra ver o que tava acontecendo, pra ver se o context de teste ia passar. Aí aqui passou, aí eu tive que só remergiá-lo pra dentro desse daqui, beleza? É, foi aqui, ó, justamente aqui eu tive que meio que mocar um token fictício para ele passar, beleza? Ó, Reactive Decoder, a gente chama, né? A mesma coisa, mesma coisa que a gente está chamando lá no YAML, lá dentro do Spring Security Config, o Spring Security, aí na Security Config, a gente está meio que montando ficticiosamente aqui, beleza? Ah, mas aí você não vai fazer teste? Cara, eu vou. Em algum momento eu vou. Beleza? Acho que deu para explicar bastante coisa. Eu tive que anotar também, cara, tudo isso. É... Tudo que eu falei aqui, beleza? Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, acho que não. Só o Gateway Filter tinha aqui, que ele é o nosso filtrão, tá? Ele é a cadeia de filtros do Gateway, que a gente repassa as requisições refeitas, tá? O que acontece? O Server Web Exchange pega a requisição, extrai a informação e passa para o Gateway Filter Chain. Gateway Filter Chain repassa essa requisição refeita para o serviço que precisa dessa requisição. Fechou? Cara, é isso, mano. Toca JWT aí sempre assombrando nossos finais de semana. Alright?